Iniciando mais um Hour Body Papo Saúde, eu, Reinaldo Dias, com a minha parceira Priscila Cardoso. Oi, gente, tudo bem? E hoje com o Dr. Gustavo Fraga. Muito boa noite. Boa noite, doutor. Galera, Dr. Gustavo é especialização em nutrologia, endocrinologia e atualmente um dos pioneiros da medicina de precisão no Brasil. Pois é, gente, a área da genética, precisão, é o paciente 360, tratamento completo. E aí a gente já vai começar com tudo, logo com um canhão. A gente já vai chegar logo nessa primeira pergunta aqui. O que é medicina de precisão, doutor? E os aspectos, né? Os principais aspectos. Tá, eu vou tentar falar de uma maneira simples, né? A medicina de precisão aqui no Brasil ainda não é uma especialidade, digamos que ela seja um conceito, é um movimento que está acontecendo e acredito que em breve ela vire uma especialidade. Lá fora do país ela já é reconhecida. E o objetivo da medicina de precisão ou medicina personalizada, que é como a gente chama, é abordar o paciente como um ser único. A gente não cai naquela padronização da medicina tradicional, né? Então a gente avalia a genética do paciente, o ambiente em que ele vive, os hábitos, para a gente determinar um tratamento e algumas condutas de prevenção e manutenção da saúde. Então, só a título de exemplo, alguns desses biomarcadores ou exames que a gente pode utilizar para auxiliar o paciente, que nem você já falou, são exames genéticos. Obviamente que a gente não pede um exame avaliando todos os genes ali, os 27 mil genes do ser humano. Então a gente vai focar numa determinada área. Por exemplo, a nutrigenômica, a gente pede genes, a parte do painel genético, focado ali na parte nutricional e metabólica daquele paciente para saber como é que ele funciona e fazer algumas determinações, algumas coisas junto com ele para que ele tenha um estilo de vida favorável ali, que entre de encontro à genética dele. Outra coisa que a gente pode fazer também é avaliar a parte intestinal. Então, o microbioma dele, que a gente já sabe da importância ali do intestino frente à saúde. Outra coisa que a gente pode estar avaliando também é um teste, por exemplo, de sensibilidade alimentar. Então, todo alimento que é saudável para todo mundo? Não necessariamente. Às vezes nem... pegar um exemplo aleatório, uma cenoura, por exemplo, que para mim é saudável, às vezes para você ela pode gerar uma inflamação por determinado motivo, por uma exposição excessiva, às vezes que você teve aquela molécula alimentar. Então a gente consegue manipular o paciente de uma maneira muito mais inteligente, certo? Indo para um campo muito interessante, gente, né? Hoje, pacientes que têm câncer e têm que fazer um tratamento quimioterápico, por exemplo, a gente consegue fazer um estudo genético desses tumores para que a gente use o quimioterápico mais adequado, ou seja, aquele quimioterápico que tem maior chance de deteriorar, de destruir aquele tumor. Isso possibilita o quê? Eu usar a droga correta, na menor quantidade possível, da maneira mais efetiva possível, dando o menor efeito colateral para o paciente. Isso é a medicina de precisão. Gente, o tanto que isso aumenta a sobrevida de um paciente é impagável, né? Porque aquele jogo de acerto e erro, tenta essa droga, tenta essa dose, aí isso cai por terra e você acerta com efetividade, né? O objetivo dela, né, não é só tratar, mas prevenir. Mas na hora de tratar, normalmente a gente consegue ser um pouco mais assertivo também. Você tira o ser humano daquela... A gente segue guidelines, que isso é importante, mas a gente tenta sempre tratar a pessoa, ainda que siga um guideline, na sua individualidade, né? Somos seres únicos. Se a impressão digital é única, imagina a nossa composição bioquímica, genética, tudo mais. Doutor, nesse bate-papo aqui, esse exame genético seria qual? Então, o exame genético a gente tem vários, como eu disse, a gente tem vários mapas. Tá. Então, se eu quero entender como é que é o metabolismo de um paciente, eu vou ter marcadores genéticos para entender como aquele paciente lida do ponto de vista metabólico. Então, sendo prático, tem paciente que precisa de mais proteína do que outros, tem paciente que precisa de mais carboidrato. Como é que funciona o corpo daquele cara? Então, aqui a gente está num podcast do pessoal, principalmente do bodybuilder, né?
por que eu não posso pegar uma dieta do CIBAN? Será que essa dieta do CIBAN, que agora está em alta, daria certo para mim, mesmo se eu fosse treinar como ele e tal? Será que as proporções, tem a nutricionista aqui, será que as proporções nutricionais eu me basearia só em peso, altura, gasto calórico? Então, na medicina de precisão, a gente leva em consideração essa parte metabólica do indivíduo, em como ele lida com cada macro e micronutriente. Como é que isso impacta nele? O que esse indivíduo precisaria mais para performar ainda mais? Performar ou ter saúde? Então, é mais ou menos isso. Existem mapas genéticos também que é para fazer estudo de prevenção de doenças neurodegenerativas, por exemplo, Alzheimer, o próprio TDAH, doenças Parkinson, doenças cardiovasculares, tumores. Então, você tem vários mapas genéticos que me dá a noção de predisposição de doença, ou de risco metabólico, ou de como aquele indivíduo vai evoluir com determinada coisa ou com outra. Eu não tenho um mapa genético para tudo. Eu tenho que direcionar, entender o que o paciente está procurando para direcionar o mapa genético dele. Perfeito. Pode falar, Pri. Doutor, lógico que você já explicou aqui pra gente como funciona os exames, mas o que a genética impacta na vida do ser humano? Como que a genética impacta? Tá. A gente acha que porque a gente nasce com uma determinada genética, a gente está predestinado até aquilo, né? Então, o que é genética, né? Genética é uma composição bioquímica com a qual a gente nasce, 50% vem do papai, 50% vem da mamãe. Nesses 50% sorteados, a gente tem coisas boas e coisas ruins. Quando a gente faz um estudo genético de um paciente, a gente consegue mais ou menos entender o que é bom e o que é ruim ali. Bom, independente de ser bom ou ruim, nenhuma pessoa está predestinada a ser aquilo que a genética dela é. A gente já sabe que de 20% a 30% só da nossa genética é responsável por determinar aquilo que nós somos. Os outros 70%, 80% compete à nossa epigenética. Epi é de fora, ou seja, 70% a 80% do que você está relacionado simplesmente ao seu estilo de vida. E é por isso que a gente bate muito nessa tecla. Aí o cara ali pode estar me perguntando, mas se 70%, 80% do que eu sou, o que determina é o que eu faço, por que esse cara aí quer ficar estudando a minha genética? Aí é que está a graça da coisa. Entenda que a nossa genética é como se fosse uma fechadura, um cadeado com a qual a gente nasceu. E o meu estilo de vida é a chave. Eu entendendo como é minha genética, se ela é positiva ou negativa, eu consigo determinar a chave, o estilo de vida que eu vou ter, para que eu abra esse cadeado ou não, para que eu expresse essa genética ou não. E aí, se eu tenho uma genética favorável, eu quero saber o que eu posso estar fazendo para fazer com que ela venha à tona. Se eu tenho uma genética desfavorável, eu também quero saber o que eu faço, ou o que principalmente eu não faço, para que essa genética eu tente manter ela o mais quietinha ali possível. Perfeito. Perfeita colocação. Caiu por terra então, né? Você nasceu jacaré, não pode morrer com crocodilo, né? Acabou isso daí, então. Tudo é treinável. Então, eu tô feliz pela minha panturrilha, né? Vai vir agora. A sua genética não é sua condenação. Pode ter um pouco mais de dificuldade, mas é treinável. Mas ela vem, então. Vem. A panturrilha de cachorro vai sumir, então. Vem. Aguardem, hein, galera. 2024. Prepare-se, né, Gui? Não, eu achei bacana todas as explicações. Eu tô amando aqui esse podcast. Você falou da questão do exame. É coleta salivar? Como é que é essa coleta? O exame genético, normalmente, ele é feito através de uma coleta de saliva. Tá. Vai para um laboratório, leva mais ou menos de 20 a 40 dias para ficar pronto. E aí vem ali os genes com suas alterações. E esse tratamento genético que a gente está falando, né? Que é um tratamento, a sua especialidade,
ele ajuda também na questão do treinamento, né? Mas vamos falar da musculação. Vamos falar dos... Ou no geral. Vamos falar da performance. Musculação, tá. Ele ajuda bastante, então? Cara, é assim, ajuda, Tá. porque a partir do momento que eu entendo como é a composição genética e o tipo de fibra muscular predominante naquela pessoa, eu consigo direcionar ela para um tipo de treinamento mais adequado. Então, para o pessoal entender, existem 2 tipos de fibras musculares, né? Tipo 1, que é a lenta, normalmente é a fibra que ela utiliza muito bem oxigênio para produzir bastante ATP. Então, é a fibra do atleta maratonista de provas de longa distância, normalmente aquele biótipo mais longilíneo, magro e que aguenta fazer provas de longa duração. Tá? E tem a fibra muscular do tipo 2, que é a de contração rápida, que é normalmente da galera mais troncuda, que ganha massa muscular mais facilmente, do bodybuilder. O exame genético ele me dá a noção de que tipo predominante de fibra essa pessoa tem. E aí isso facilita muito na hora de eu orientar um treino. Então, você falou de nascer jacaré e tal, né? Então, imagina que uma determinada pessoa ela queira treinar alguma atividade física, mas que para ela tanto faz o que ela vai treinar. Ela quer treinar aquilo que ela tem uma propensão, uma probabilidade genética de se dar melhor. Eu conhecendo esse tipo de fibra que essa pessoa tem, essa variante genética, eu consigo fazer um aconselhamento para ela. Olha, vai para a maratona que você vai se dar melhor. Vai puxar um ferro, vai fazer uma musculação que você vai se dar melhor. Ou não, tem o contrário também. Se a pessoa fala, olha, eu quero ser um bodybuilder, né? É o que eu acabei de falar. Tudo é treinável, né? A pessoa pode até treinar uma musculação, mas é mais difícil ela chegar a ser algum dia um Cibão, um Dino da vida, né? Se ela tiver uma genética que não a favorece para isso. Mas ela pode sim, ainda que ela tenha uma genética para ser mais magra, ficar mais troncuda, esteticamente ficar mais forte. O legal você ter falado isso daí, que é bacana, porque a gente começa a avaliar que a medicina vem avançando cada vez mais, né? Cada ano, entra ano, né? Sai ano, ela vai avançando. Na época de faculdade, se eu estiver falando besteira aqui, você pode me corrigir. Tá, claro. Eles faziam a coleta de fibra com um pequeno corte e tirava, se levava para o laboratório e sabia qual era... ia saber qual era o tipo 1 e o tipo 2. Então, eles faziam isso em laboratórios quando contratava-se jogadores, logo na categoria de base, para saber qual a predisposição dele, para colocar ele em certas posições. Então, se ele fosse um meio de campo ou um zagueiro, ele correr mais... Aliás, um zagueiro ele fica mais na retranca, então ele não correria muito. Se ele ficar de meio de campo ou um centroavante, teria que ter outro tipo de fibra. Então, eles começavam a avaliar dessa forma. Era isso mesmo antigamente? Existia, a gente fazia essa biópsia para olhar ali no microscópio o tipo de fibra, só que hoje, através da coleta da saliva, eu sou muito menos invasivo e tenho muito mais informação. Então eu fujo só de saber qual que é o tipo de fibra. É que eu me ative aqui a fibra muscular, né? Mas eu consigo entender como é que funciona o metabolismo daquela pessoa. Eu volto aqui na questão de nutriente que eu vou dar, né, o tipo de combustível que eu vou dar para aquele corpo, para que ele funcione melhor. Então a gente tem muitas outras informações através do teste genético, que não só da fibra. Tem várias informações. Uma delas é se a pessoa também tem uma predisposição à obesidade, isso também sai? Tem pessoas que têm predisposição genética à obesidade, portanto são aquelas pessoas que às vezes quando faz uma dieta, faz... uma atividade física tem um pouco mais de dificuldade para perder peso, mas a pessoa ter uma genética propensa para obesidade não quer dizer que ela vai ser obesa. A gente cai naquela questão dos 20% genético, 80% estilo de vida. A pessoa vai ter que ter um estilo de vida ali, né? Passar com a nutricionista, fazer um treinamento, cuidar do sono, cuidar de tudo, né? Eu tenho genética para obesidade. Eu tenho um gene chamado FTO, dentre outros aí, com uma alteração para a obesidade. E aí você já vai se pré-policiando. Eu vou me pré-policiando.
Aí já sabe quais alimentos que você encaixa. Sei alimento que eu encaixo, sei melhor hora que eu tenho que dormir, sei o que e quanto eu tenho que treinar, entendeu? Tudo isso são variantes que a gente vai encaixando na vida. O exame genético, gente, quando você faz o exame genético, isso é importante falar, ele não vai dar para o médico de vocês aí a fórmula, uma pílula mágica que vai facilitar a vida de vocês. Ele vai dar uma noção de como é que seu corpo funciona, para que você tenha atitudes mais proativas na tua vida e que essas atitudes que você tenha reverberem num resultado para você. Porque tem muitas pessoas, você mesmo como treinador deve ter já escutado, pô, eu faço isso e não vejo resultado. Exatamente. Muito. Mas será o que acontece? Isso que a pessoa tanto faz é uma padronização do que a maioria faz e dá certo. Mas e a individualidade dessa pessoa? Ela está sendo levada em consideração? Quais são as variantes, as problemáticas que ali dentro do organismo dela acontecem e que eu poderia estar fazendo de uma maneira diferente, mais individualizada, para que ela tenha o resultado que ela queira? Exatamente. A questão genética é isso. É, às vezes, um pequeno detalhe que, no seu caso, tem que ser diferente. Ou tem que fazer um pouco mais. E aí você está ali naquele padrão que a maioria das pessoas fazem e respondem, mas você não responde. Exato. Eu vou para uma pergunta pessoal. Já que você pegou e falou que tem essa predisposição, carboidrato, proteína ou gordura boa, qual é o melhor para você? Para mim, fibra, legume e verdura, Tá. né, e proteína são indispensáveis para mim. São alimentos, assim, gente, macro e micronutriente de maneira equilibrada é importante para todo mundo. Só que quando a gente fala de individualidade, tem coisas que são imprescindíveis para que eu coma e me mantenha mais saciado e com uma percepção maior de energia. No meu caso, Gustavo, específico, é proteína e fibra. Se nas minhas principais refeições faltar esses dois nutrientes, eu vou ter mais fome, entende? Então é aquela pessoa que, pô, às vezes o cara fez o prato legal, comeu direito, mas os ingredientes-chave da dieta dele ali faltaram. Isso vai fazer com que ele tenha fome mais rápido e fique mais propenso a sair, escapar da dieta, gere uma ansiedade, e a ansiedade normalmente mexe com a cabeça da pessoa e faz com que ela peça comidas hiperpalatáveis, calóricas, doce, salgado. Doutor Gustavo, você abriu aqui seu mapa genético para a gente, Só né? um pouquinho. Tem o polimorfismo em FTO. Explica um pouquinho para o pessoal de casa quais são as características do metabolismo de uma pessoa que tem essa variação genética em FTO. A pessoa normalmente ela tem uma dificuldade de metabolizar gordura, de queimar gordura, de converter a gordura em energia. E ela tem uma facilidade maior, portanto, de acumular essa gordura no tecido adiposo, nas células gordurosas que a gente chama de adipócito. E imagina, você tem dificuldade de metabolizar a gordura, mas você come mais e não treina. Aí juntou tudo, né, gente? E a gente vive num mundo onde cada vez mais a gente não precisa fazer mais. Tecnologia, celular, computador. A gente fica o dia inteiro sentado para tudo, né? Então, o pessoal tem que começar a voltar, a se mexer mais, né? Mas é isso. Perfeito. Eu vou dentro desse assunto aqui, a gente vai falar agora um pouquinho de saúde pública, né? Que você está falando na questão que nos Estados Unidos já está avançado, está chegando no Brasil. Você acha, doutor, que futuramente esses exames vai estar disposto para todo o público? Só tem convênio, clínica? Como é que está essa questão do exame aqui no Brasil? Hoje, o exame, infelizmente, ele é pouco acessível. Normalmente, é só no particular. Eu tenho receio de falar se tem ou não convênio que cubra isso. Acho que ainda não tem. Não tem, né? Eu entendo que se ele tivesse uma acessibilidade maior e as pessoas tivessem consciência de seguir esses aconselhamentos genéticos, o quanto que isso não impactaria de maneira positiva na saúde e
no gasto com a saúde que existe, diminuição de fila, tá? Porque uma população mais saudável vai ter que procurar menos nos serviços de É saúde. isso que eu Né? queria chegar. Então, agora, quando isso vai acontecer, se vai, o interesse que há, Exatamente. aí a gente entra num campo complicado. Porque entramos aí numa revolução da medicina, né? Eu que sou totalmente leigo, né? Na questão, né, desses estudos que a Priscila vem comentando direto, que está estudando muito sobre isso. E eu tô achando o máximo, né? Essa questão da medicina, de você já fazer os preventivos e tudo mais, e saber com exatidão, né, Pri, que você falou, ser exato, exatamente, né? com precisão, né? Você conhecer o metabolismo, por exemplo, às vezes você não... Uma pessoa totalmente leiga, chega no consultório, a primeira pergunta que a gente faz é assim, histórico familiar, né? Pergunta quais são as doenças de pai e mãe, por exemplo. Às vezes, meu pai é hipertenso, ou meu pai morreu de infarto fulminante. Tudo isso, a pessoa traz essa herança genética. Agora a gente não sabe em qual quantidade, nem é 100% de chance dessa pessoa trazer. Então, com o exame, a gente já olha e já vê ali o cenário exato na nossa frente. Não é porque seu pai morreu de hipertensão que você vai morrer, não é uma condenação. Mas pode ser que você tenha, sim, essa herança genética dele. Quer ver? Eu vou dar uma bugada aqui, falando um negócio meio punk. É que é recente, né? Você falou, tá chegando com força agora, a questão desses estudos. Mas vai cair por terra os e-books da vida aí. Como é que você vai passo a passo. Dieta pra todo mundo. Né? Acabou. Não tem mais. Você vai ter que ser mais personalizado na coisa. Com né? certeza. Totalmente. Cada um é cada um. Acabou a nutrição copia e cole. Mas é que conforme as pessoas vão tendo conhecimento do que é isso, de como isso funciona e tal, elas vão passando a exigir mais, né? Elas querem, cada um quer ser tratado como um ser único. Sim. E deve, né? Tem o direito. Exatamente. Agora a gente vai entrar pro tema de insônia, né? O sono, doutor. Fala pra gente, qual que é a importância de um sono de qualidade para as pessoas dormirem de verdade? Olha, vocês querem saber para performance ou para vida, para saúde? Vamos pra vida, porque assim, a gente sabe que tem pessoas que têm problema com insônia há meses ou há anos. E isso impacta tanto na saúde mental e física. Você poderia esclarecer para nós aí, doutor? Nossa, dá pra falar coisa de sono aqui. Vamos embora, fica à vontade aqui. Bora falar de sono. Gente, o sono, a gente acha que o sono serve só... Inclusive, vamos começar ao contrário. Eu já escutei pessoas falando que não gosta de dormir porque tem a percepção de estar perdendo a vida, né? Também já ouvi. Você já ouviu isso? Já ouvi. E isso é um absurdo e está totalmente equivocado, né? Quando a gente entende que uma vida de verdade, uma vida de qualidade, depende também do tempo de descanso. O sono ele não serve só para a gente deitar por a cabeça lá no travesseiro e descansar a cabeça. Ele serve também para o que a gente chama de reparação celular. É durante o sono que as células do nosso corpo vão passar por esse processo de reparação, de regeneração, para que no dia seguinte tudo fique maravilhosamente bem. Durante o sono também a gente produz uma série de enzimas, uma série de hormônios, uma série de neurotransmissores que são fundamentais para que no dia seguinte a gente fique equilibrado do ponto de vista bioquímico, físico e mental. Quando a gente não dorme direito, uma série de substâncias químicas deixam de ser produzidas, assim como eu disse, e isso tem um impacto direto, não só na questão de performance, ganho de massa muscular, desempenho físico, mas também cognitivo. Pessoas que dormem menos são mais ansiosas. E quanto mais ansioso você é, mais propensão a alimentos hipercalóricos, hiperpalatáveis, doce ou salgado você tem. E quanto mais você come isso e se sabota, mais você ganha peso e mais você deteriora a sua saúde e mais ansioso você fica. Você entra num paradoxo sem fim, né?
E esse tipo de alimentação e esse tipo de estilo de vida que você leva, chega à noite e faz com que você tenha cada vez menos sono ou sofra de insônia. E isso, ao longo prazo, vai deteriorando sua saúde como um todo. E quais as dicas que você daria, doutor, para a pessoa chegar, conseguir dormir bem, dormir cedo? Quais as dicas? Acho que todo mundo já ouviu falar de higiene do sono. Quem não ouviu falar ainda, sejam muito bem-vindos a um termo chamado higiene do sono. Para a gente ter uma boa noite de sono, é importante que a gente estimule uma coisa chamada sistema nervoso parasimpático, que é o sistema de relaxamento. Você começa a ativar uma série de cascatas químicas que existe aí dentro do teu corpo para ele entrar num estado de relaxamento. Então, de vez o pessoal ficar gravando tudo que eu posso citar aqui, volta lá atrás, nos Homens da Caverna. Eu gosto muito de citar esse exemplo, porque o mundo mudou. Só que a nossa genética não. A única diferença que existe entre aqueles homens primatas e nós é nosso cérebro, que teve uma evolução cognitiva. Do ponto de vista metabólico e genético, não teve tanta evolução assim. E o que aqueles primatas faziam quando a luz diminuía? Me responda. Dormiam. Por quê? Porque o escuro estimula o relaxamento e descanso? Por dois motivos. Porque à noite o escuro estimula o relaxamento e porque à noite eles eram presas fáceis. Então o homem da caverna entrava na caverna, ia lá se esconder e dormir. Então, se você quiser melhorar o seu sistema, sair desse ciclo vicioso da insônia na tua vida, você tem que ter um horário para ir dormir e ter um horário para acordar. Se a pessoa tem muita dificuldade, se ela deita na cama e fica fritando, o que eu sempre aconselho meus pacientes não precisa ter horário para dormir, mas tem horário para acordar. Qual que é o horário de acordar? A hora que o sol começa a nascer. Vou acordar junto com as galinhas? Sim, bota teu relógio para despertar. 5 da manhã, 6, alguma hora assim. E segue isso à risca. Alguma hora o teu relógio biológico vai regular no amor ou na dor. Outra coisa que a pessoa pode fazer para ajudar a regular esse relógio biológico é a exposição solar. E cada vez mais a gente trabalha o dia inteiro em ambiente fechado, menos a gente se expõe à luz solar. Tem aquela coisa de caça às bruxas, que sol dá câncer. Em excesso, obviamente que sim, mas o sol faz parte da natureza e a natureza faz parte de nós e é fundamental a gente ter essa exposição. A luz solar, a radiação UVB, ela estimula um gene, falando em genética, um gene chamado clock, que não é por acaso que ele chama clock, clock de relógio, que é responsável por regular todo o nosso ciclo circadiano, que é esse relógio biológico do dormir e despertar. Então, exposição solar, 20 minutinhos por dia, que a pessoa sai ali na hora do almoço dela, pôr um pouquinho aqui e tal, vai ajudar bastante. Olhar, não olhar diretamente pro sol para ninguém ficar cego, mas ter esse sol batendo no rosto vai ajudar muito. Logo de manhã, quando acorda, não ficar em luz artificial, tentar abrir a janela da casa para aquela luz bater na pessoa, isso ajuda também. Obviamente, todo mundo sabe disso daqui, mas telas, né, seja de TV, principalmente celular, deu 8 horas da noite, encerra 8, 9 horas da noite, põe um horário para encerrar isso, ficar lá deitado na cama olhando para esse negócio aqui, até você desmaiar de sono, não vai ajudar a regular esse ritmo do sono. Uma coisa também que eu oriento meus pacientes é deitar em uma superfície plana com os pés para cima. Esse movimento de deitar numa superfície plana com os pés para cima, e deita na cama com o pé na cabeceira da cama, tá? E pratica uma respiração profunda. Marca 5 minutos no relógio. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático, que ativa o sistema GABAérgico, que é o sistema de relaxamento do cérebro. Eu duvido, eu faço uma aposta com você, que se você fizer isso no final do dia na tua casa, sem uma tela encostada na tua cara,
você vai sentir um bem-estar, um relaxamento como há muito tempo você não sente. Acho que essas dicas. Quarto escuro, sem som, LEDzinhos de ar-condicionado, isso daí pode atrapalhar a pineal. Hoje em dia está muito na moda tomar melatonina, né? Que é um hormônio para relaxar, para sono. A melatonina é produzida na pineal e a pineal depende de escuridão. Então, se a gente tampa as luzes, LEDzinho, tal, tudo você tem que preservar a tua pineal para que ela produza melatonina, porque você não tem que ficar gastando dinheiro com melatonina, né? Perfeito. Ótimas Nossa. dicas. Essa dica de deitar em superfície plana e o pé mais para cima, nossa. Experimenta para você vou ver começar hoje. a fazer. Experimenta. Que aqui tá acelerada pra dormir. Não, mas vai ser bom. Tô tomando melatonina, 5-HTP. Já tem a dica já pegou dica de milhões. E não faça nunca essa questão de poupar o sono, né? Essa daí é que você falou lá no início. Nunca faça isso. Não porque você vai ser um ser humano muito melhor no dia seguinte. Que a galera mais nova ficava, né? Não, eu vou dormir muito, não. Não, eu tinha uma prima casada com um japonês e a mãe dele falava assim, esse negócio de dormir, brasileiro dorme muito. A japonesa falava. Brasileiro dorme muito. Quando morrer, vai dormir, vai descansar. Tá vivo, tem que trabalhar. Eu falava, gente, até onde isso é saudável, né? Para você ativar o seu sistema de reparação endotelial e celular e ter um sistema imunológico forte, né, e ter mais saúde, diminuir a inflamação do teu organismo, você tem que ter de 6 a 8 horas bem dormidas todas as noites. Agora vamos pegar pesado aqui. Já o Dr. Gustavo aqui já tá desvendando um monte de coisa pra gente, então a gente já pode pegar um pouco mais pesado agora aqui no podcast. De onde vem a depressão? E aí tem estudos genéticos que falam sobre isso ou não, doutor? Tem pessoas que têm predisposição genética, tá, a ter depressão. Existem marcadores, principalmente relacionados à serotonina, dopamina, a neurotransmissores, sim, tá? Pessoas que têm ali marcadores que fazem com que elas sejam... O que são neurotransmissores, gente? Vamos chamar de hormônios, são coisinhas que existem lá no nosso cérebro que servem para comunicar um neurônio com o outro e deixar o nosso cérebro mais ativo. Cada neurotransmissor tem algum tipo de atividade relativamente específica no nosso cérebro. Então, por exemplo, a serotonina, que tanto se fala, que está muito relacionado à depressão, ela é um neurotransmissor que dá uma sensação de alegria, bem-estar, felicidade. E pessoas que têm alterações genéticas nesses receptores serotoninérgicos têm maior propensão a ter depressão. Só que o que ninguém fala é a importância também do intestino na saúde mental das pessoas. A gente já sabe hoje que 80% da serotonina é produzida no intestino. Não que ela vá subir e ela entre no seu cérebro, mas a gente já sabe que parte dessa serotonina produzida no intestino, ela estimula também esse tal desse sistema nervoso parasimpático, que ativa por uma segunda via ali teu cérebro e te faz ficar mais feliz, mais alegre, melhor, né? Ver a vida de uma maneira mais positiva. Só que nós negligenciamos a nossa saúde intestinal ao extremo, porque quer a gente queira, quer não, o nosso intestino ele separa meio externo do meio interno. É como se fosse o coador lá, o filtro Melita, né? Você põe o café ali, joga água e aquele filtro de coar café, ele vai separar, né? A borra do café que você vai tomar. Se eu usar aquele coador de café todo dia e nunca trocar, eu só tiro o pó velho, põe um pó novo e jogo. O que vai acontecer uma hora com aquele coador? Ele vai se desgastar, vai furar e toda aquela borra vai vir para dentro. O nosso intestino ele está constantemente sendo bombardeado por poluentes, por alimentação cheia de conservantes, cheia de alimentos ultraprocessados, e aquilo ali vai deteriorando a nossa mucosa. E, num modo grosseiro de dizer, isso aumenta a permeabilidade intestinal, isso gera uma alteração
daqueles probióticos que às vezes o pessoal compra na farmácia, da nossa flora intestinal. Isso faz com que substâncias que não deveriam estar passando por esse coador, ou seja, pelo nosso intestino, comecem a penetrar na nossa corrente sanguínea. E isso começa a subir para o nosso sistema nervoso central e gerar uma neuroinflamação, além de a gente ter também uma diminuição da produção de serotonina. Isso aumenta a propensão também do indivíduo a ter quadros de ansiedade e depressão. Depressão a partir com origem numa desbiose intestinal. Exato. Então tá tudo bem amarrado, tanto a ansiedade quanto a depressão nessa questão. Doutor, Sim. Doutor, a depressão ela é uma doença que dentro da medicina tradicional ainda não existe tratamento efetivo, né? É um tratamento, um jogo de acerto e erro lascado, né? O que é a nutrição? O que é a nutrição? O que a medicina de precisão pode trazer de bom para esse paciente deprimido? Hoje o paciente que tem depressão, na sua grande maioria, chega no consultório médico e a primeira coisa, duas coisas se faz com ele. Vai lá fazer terapia e toma antidepressivo. Uhum. Só que o antidepressivo, a gente tem que entender que ele é um remédio necessário sim, só que uma maneira de resgatar o paciente, às vezes ali do fundo do poço, de um estado pior. O que vai realmente curar, tratar esse paciente é a mudança de estilo de vida dele. Porque se esse paciente está com o organismo dele contaminado, infectado, ele não está dormindo direito, ele não está comendo direito, ele não está fazendo uma atividade física, ele não está tendo interação social, ele fica o dia inteiro sofrendo poluição de telas. Não tem remédio que dê conta. O máximo que vai acontecer com ele é aumenta a dose, aumenta a dose, aumenta a dose. E o tratamento desse indivíduo, o que a medicina de precisão faz, na verdade, é uma abordagem multidisciplinar e uma orientação da mudança de estilo de vida. É lógico que através com testes do microbioma, de teste genético, a gente consegue ser um pouco mais assertivo, efetivo naquilo que a gente vai fazer com ele, na abordagem principal ali. Mas é um paciente 360, você tem que fazer muita coisa com ele. Perfeito. Doutor, você relacionou aqui que a depressão e a ansiedade, ela pode ter início, né? Geralmente tem início aí na questão intestinal, né? Como outros fatores também, que é do dia a dia, do emocional, cultural da pessoa, enfim. O que eu queria analisar é o seguinte. Nessa questão de você fazer o mapeamento genético da pessoa pelos testes, aí você casa com o exame sanguíneo para ver se bate também. Como exemplo, a pessoa passa em consulta com você e aí ela tá com ansiedade, tá bem ansiosa. E aí você pede os exames também de sangue, aí vê que o cortisol da pessoa tá alterado, começa a fazer essa análise também, um com o outro, como é que funciona? A gente... Exame não acaba mais de pedir. O exame bioquímico é um raio-x de como é que tá a bioquímica agora desse paciente. O que está acontecendo ali no sangue dele, na bioquímica, as alterações. O exame genético é como é que esse paciente nasceu. A genética dele nunca vai se alterar. O exame genético dele me dá uma noção do que eu vou mudar ali no estilo de vida para ir a favor ou contra essa genética, seja ela favorável ou desfavorável, aí depende. O exame bioquímico são marcadores químicos que estão alterados ali, mas que eu consigo fazer esse gerenciamento, mudar através de remédio, através de suplemento, através de nutrição, através de atividade física. Eu consigo mudar isso através de várias maneiras, mas a gente vai fazendo sim esse casamento de uma coisa com a outra. Tá, eu tô falando porque assim, eu tenho alunos, né, que já fizeram esse teste. Aí tem um aluno que chegou pra mim, do coração no morro, tá? Que já saiu no meu teste genético, que não é família, não tem histórico não, mas câncer pode ser que ocorra. Então, nesses laudos, né, de exames, eles dão esse como é que se diz? Esse parâmetro, né? Não. Eu não ter predisposição genética a alguma coisa ruim. Vamos pegar o exemplo aqui. Eu não ter predisposição genética, por exemplo, a ter um problema no coração, não quer dizer que eu nunca vá ter. Sim.
Porque se eu comer um monte de besteira, um monte de açúcar, um monte de carboidrato, um monte de gordura o tempo todo dia, aquilo ali vai gerar uma inflamação do meu vaso sanguíneo, do meu endotélio. Aquilo ali vai sim me propiciar a ter alguma obstrução e aquilo pode me levar a um infarto. Então, mais uma vez, eu caio aqui, não se deixe levar por vantagens ou desvantagens genéticas. Tudo depende do teu estilo de vida. Vantagens e desvantagens, porque você falou muito a questão da vantagem, que é bacana, Sim. né? Que dá pra mudar. Não é que você nasceu jacaré que você não pode morrer crocodilo, mas Exato. também é aquele negócio. Você nasceu crocodilo, forte, saudável, se entregou uma vida totalmente sedentária, com uma alimentação aí que não é uma das mais favoráveis. Pode Exatamente. ocorrer aí no meio do percurso, né, uma intercorrência. Pode ter um Tem- problema? Tem uma frase que é famosa, que eu gosto muito de usar essa frase. A genética carrega a arma, mas é o estilo de vida que aperta o gatilho, né? Exato. Essa frase assim, é Fantástico. muito exata, né? É uma máxima. E doutor Gustavo, eu não posso deixar, né, de falar do meu campo de atuação. Aqui eu entrevisto vários atletas de alta performance e alguns já relataram pra nós, né, Pri, Sim. que é a questão da testa. Os caras falam, meu, eu tô elétrico, eu tô ligado quando eu tô ciclando pra competição, quando eu tô, né, na busca de pré-contas, enfim. Os caras estão no pico. E aí tem dificuldade pra dormir. Tem alguma relação testo e sono? Tem. A testosterona para o homem é um hormônio master. Então, por exemplo, quando um homem deixa de produzir testosterona, normalmente não é só a questão da libido. Libido é a última coisa que piora. Mas o cara fica mais deprimido, sem vontade, desmotivado. Muitos homens que estão com falta de testosterona caem no campo da depressão, vão para o psiquiatra, começa a tomar antidepressivo, que deixa ele ainda pior, e a testosterona é totalmente negligenciada. E quando você faz uma terapia de reposição nesse cara, ele vira uma máquina, ele volta para a vida. Você me perguntou de atleta. O que o atleta faz? Ele usa uma dose suprafisiológica. A testosterona ela tem um efeito no cérebro de deixar o homem mais ativo, mais performático, né? Ela é um hormônio hiperestimulante. Agora, se eu vou para uma dose desse combustível de foguete suprafisiológica, eu vou hiperativar esse cérebro. Então, a tendência, na maioria dos homens, é eu deixar ele mais hiperreativo, mais ativo. Consequentemente, ele vai ter muito mais dificuldade para dormir. Só que a gente cai naquela questão de que eu não dormir bem vai acarretar uma série de problemas para minha saúde. No caso do atleta, ele vai tender a performar menos. Então, o que acontece durante o sono? Vamos falar de um atleta agora. Sim. O que acontece durante o sono de um atleta? Né? Quer dizer, de todos nós, mas o que é importante para um atleta? Durante o sono profundo, a gente tem a produção do tal do GH, que é o hormônio do crescimento, que é importante para síntese muscular e reparação tecidual. Durante o sono, a gente tem um negócio chamado síntese proteica. Até por isso que muitos atletas tomam, né, proteína antes de dormir. E o que essa síntese proteica faz? Reparação tecidual, reconstrução de fibra muscular. Durante o sono também, ele tem toda a questão da reparação celular. Então, se eu não durmo direito, eu vou ter um déficit de tudo isso. E aí esse atleta, ele vai ter que cada vez mais crescer na porrada usando ali a testosterona. Só que esses efeitos colaterais do excesso de testosterona faz com que ele tenha uma performance aquém daquilo de ganho de massa, de tudo isso. Isso daí propicia o atleta ao quê no dia seguinte? Ter um treino pior e a tão temida lesão, né? Que aí ferra toda a preparação da pessoa, né? Aí, Entendeu? esse é o Falta perigo. de sono também pode causar lesão. Isso é muito importante. É por isso que Sono pacientes assim,
Se o cara não é atleta, não vai viver disso, não tem... Normalmente, eu trabalho com terapia de reposição de testosterona, mas os pacientes que me procuram para coisas fora isso, eu normalmente desaconselho, porque ele vai pagar um preço muito alto, né? Sim, não tem almoço grátis, né? Não. Ele tá numa dosagem supra, e aí a questão metabólica é prejudicada, a questão química corporal, que aí não é o que o seu corpo já produz, né? Já entrou em excesso. Aí entra em outro segmento. Pri. Doutor, eu vi que eu olho seu Instagram, eu consumo seu conteúdo, tá? Assiduamente. E eu gostei muito de um vídeo que você gravou sobre a genética do amor. Então eu queria perguntar aqui para você por que relacionamentos tóxicos prejudicam a saúde? Como que essa química acontece no corpo? Você já ouviu aquela frase, né? Nós somos o resultado das 5 pessoas que mais nos cercam, né? Quando a gente... Deixa eu tentar fazer uma retórica inteligente aqui para você. Tá. Nós somos o resultado daquilo que nós fazemos na maior parte do tempo. Tá? Guarda esse mantra. Nós somos o resultado daquilo que nós fazemos na maior parte do tempo. Aquilo que nós fazemos na maior parte do tempo determina um campo bioquímico aqui dentro. Esse campo bioquímico aqui dentro perpetua aquilo que nós somos, perpetua a nossa maneira de ser e pensar. É meio que um paradoxo. Quando você convive com determinadas pessoas, essas pessoas, quer você queira, quer você não queira, elas têm o poder de influenciar a sua maneira de ser e pensar. Portanto, essas pessoas têm a capacidade indireta de influenciar o seu estado bioquímico interno. O nosso estado bioquímico interno determina, lá no fim, a nossa saúde. Se eu vou conviver muito tempo aqui dentro com hormônios do estresse, hormônios mais de relaxamento, isso vai determinar se eu sou uma pessoa mais positiva, mais negativa, mais hiperreativa. Isso, no fim, vai determinar se eu sou um vulcão em erupção ou um mar calmo. E aí as pessoas falam, né? Fulano ali caiu e morreu do nada, né? E eu sempre falo para os meus pacientes, nada acontece do nada. Aquela química ali dentro de você já está borbulhando, já está fervilhando. E em determinado momento, teu corpo simplesmente não dá mais conta de resolver aquilo e estoura um vaso, dá um AVC, dá um infarto, dá algum problema, a pessoa cai dura ali, vai para um câncer, né? Então, você cultivar bons relacionamentos, bons sentimentos, você ter essa consciência de pelo menos estar tentando praticar isso, modula a tua química, que numa via final modula a sua saúde. Entendeu? Nossa, a chave. Pegaram essa chave aí? Na época da faculdade, o meu professor falava o seguinte, multiculturalismo, tudo envolvendo esporte, mas ele falava, todos nós somos produtos do meio. O meio transforma. E aí você trouxe agora aqui para nós a mensagem assinada embaixo. Exatamente. O doutor, parece uma coisa, né? Enquanto você foi falando, eu fui pensando aqui, a gente não tem livre-arbítrio. A gente é o tempo todo ou influenciado por pessoas ou até por nossos pensamentos e padrões, né, de pensamento. Às vezes eu me pego fazendo coisas ou opinando sobre coisas que eu penso, por que eu opinei por isso? Será que a gente tem livre-arbítrio mesmo? É muito influência do que ou você viveu ou do que você ouviu, né? Fica aí a reflexão. Eu tô falando tudo isso, mas minha mulher deve estar ali pensando, eu tenho certeza, eu tô sentindo o pensamento dela aqui, porque eu sou uma pessoa um pouco mais estressada, mais hiperreativa, mas o que eu tô propondo aqui para as pessoas que estão ouvindo, gente,
é não viver no automático, é ter consciência. Ninguém aqui vai viver no alto de uma montanha, e eu falo isso para os meus pacientes, sendo Buda e comendo folhinhas de hortelã, meditando o tempo todo e tá tudo sempre bem. Não, todo mundo fica nervoso, estressado, nossa vida é corrida, tal. Mas a gente ter consciência de que existe essa sistemática e de que a coisa funciona assim, nos permite ter lapsos, pelo menos, de estado de presença maior e tá refletindo um pouco mais sobre a maneira de nós sermos. Então, de vez apontar o dedo, aponta 1, volta 5, 4, sei lá, mas o estado de presença é muito importante para nós fazermos o julgamento de nós mesmos e, aos poucos, irmos moldando nossas atitudes. E uma coisa legal de rede social é que às vezes a gente não consegue escolher o meio exatamente onde a gente está. Às vezes a gente é obrigado a conviver do lado de pessoas mais difíceis, né? Mas ter essa consciência nos possibilita, número 1, manter, como eu digo, o vidrinho do carro ali mais erguido, saber que aquele jeito daquela pessoa não me pertence, fico perto tanto que precisa e quando não precisa sai e vou lá respirar. Número 2, usar rede social. Eu consigo me aproximar de pessoas virtuosas através de rede social, ao mesmo tempo que tem muita coisa ruim aqui, né? A gente ir para o trabalho, ir para a escola, sei lá, seja para onde for, escutando um podcast ou alguma coisa virtuosa que me leve a um estado superior, aos poucos aquilo vai entrando na minha alma, no meu cerne, no meu modo operandi. E isso vai impactar de maneira positiva na nossa saúde e no nosso modo diário de agir com o mundo. A meditação, que muitas pessoas não gostam, ela serve para isso, né? Para trazer esse estado de presença. Ela é muito interessante para isso. Achei o máximo. Ele definiu tudo que que eu estudei lá na época da faculdade de uma forma diferente, mas que nas suas palavras ficou mais nítido para mim. É o teu senso crítico apurado, né? Então, nem tudo me pertence, né? Tudo pode chegar próximo, mas calma aí, eu tenho que analisar, tenho que refletir, tenho que avaliar, né? Conforme a Pri falou, será que tudo que vem para mim né? Não. Você começa a avaliar e refletir. Ter o senso crítico, né? Sobre você, né? Isso não me pertence, isso eu não posso. E pra vida. Gente, ó, eu vou falar, eu tenho 18 anos de formado, durante muitos anos da minha vida eu trabalhei dentro de hospital com paciente oncológico. Isso não é um estudo, não é um artigo científico, é um dado observacional do Gustavo, tá bom? A maioria dos pacientes oncológicos com os quais eu tive contato e outros colegas com os quais eu trabalhei tiveram contato, a maioria tinha um componente no passado de depressão envolvido. Então, às vezes você fala, pô, mas será que a depressão pode levar... O nosso estado de espírito, ele gera vibrações, existe uma medicina que fala isso, né? Juntar as teorias. Gera uma vibração ali para a energia celular, isso gera uma alteração do metabolismo celular que começa a gerar uma alteração celular e isso daí pode desencadear, pode vir a se tornar uma célula mutante ou um câncer. Isso é uma teoria minha, tá? Eu não tenho artigo nenhum, não adianta vir me condenar, mas eu já vivi muito isso, conversei com muito paciente e é uma coisa muito comum que eu vi. Muito, muito comum. Então você fala, putz, muitos pacientes com câncer tinham alguma história difícil, amargura, rancor, sentimentos ruins, sabe? Certo. E é aquilo que eu falei, o nosso estado nosso estado psicológico, mental, gera uma alteração bioquímica. E essa alteração bioquímica vai judiando no nosso organismo lá dentro das nossas células. Isso pode virar qualquer coisa, qualquer doença. Perfeito, né? E aí a dica seria o que você mencionou. Estado de presença. Faz o básico bem feito, gente. Faz não é não ser estressado, mas gerencia o estresse.
Faz uma atividade física, tenta comer direito, tenha bons relacionamentos, fique próximo de pessoas que você ame. Sei lá, é isso. É isso, né? E é uma prática diária, né? Diária. Porque que nem você falou, ninguém é o monge, o Buda lá da montanha. Nem é isso que a gente tá pregando aqui. Nem é isso. Então, assim, saiu dali do salto, desceu do salto e, observa aquilo, tenta corrigir, tenta entender por que você reagiu daquela forma. Isso é consciência, é uma prática diária, né? Presença. Doutor Gustavo, respiração, a apneia do sono. O que isso impacta na saúde, no bem-estar da pessoa? E qual o tratamento? Tem duas coisas que são fundamentais para a nossa vida: água e oxigênio. Você consegue parar de respirar? Não. Quantos dias você sobrevive sem água? Nossa. Teoricamente, 3 no máximo. Quando a gente tem uma apneia do sono, o que é a apneia do sono? É um problema mecânico, né, que a pessoa nasce ou normalmente adquire ao longo da vida, que impede, durante o sono, de ele puxar ar da maneira que deve. E essa pessoa, ela ronca, mas muito. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de dormir do lado de alguém que tinha, não ronco, mas apneia do sono. O que é a apneia? A apneia é parar de respirar. É você mergulhar na piscina. Quando você mergulhar, você faz o quê? Uma apneia. Você prende a respiração. A pessoa que tem apneia do sono, ela... né? E esse momento em que falta oxigênio, a depender do tamanho desse momento, essa pessoa fica algum tempo sem entrar oxigênio no organismo dela, e todo o metabolismo celular, tudo que acontece ali dentro do nosso corpo precisa de oxigênio. Sem oxigênio, nossas células elas entram no que a gente chama de isquemia, ou seja, morte. E dependendo do tecido que morre e da extensão dessa morte tecidual, a gente vai ter impactos importantes na nossa saúde, que podem ir acontecendo aos poucos ao longo da nossa vida, gradativamente, e vão se somando, ou pode ser algo mais sério, a depender do que acontece ali na noite daquele paciente. Então, tem pacientes que podem, inclusive, durante uma noite muito intensa, onde ele tem apneia importante, ter um infarto, que é o maior medo que se existe da tal da apneia do sono. O coração da pessoa morrer algum tecido ali cardíaco e ele simplesmente, aquele coração parar. A pessoa tem um infarto durante o sono dela. O tratamento para isso, você vai ter que procurar um médico, né, normalmente um otorrino, para entender o que está acontecendo com a tua via aérea, para poder fazer alguma cirurgia, alguma coisa ali para desobstruir. É muito comum, tá? A maioria, não todos, mas a maioria dos pacientes que sofrem de apneia do sono ter algum grau de obesidade, né, envolvido, porque o paciente, quando ele ganha muito peso, esse arcabouço aqui cervical dele tem um aumento muito grande de um tecido adiposo lá dentro. E a hora que ele deita, isso daí desaba. Ele não tem uma estrutura de sustentação para esse tecido. E isso obstrui a via aérea dele. Então, normalmente tem essa relação com a obesidade. E quando a gente vai ficando mais velho, né, que nossos tecidos musculares vão ficando mais fragilizados, a musculatura do palato, da língua, e ele, a hora que você deita, ele desaba. Mas tem tratamento, tem cura, e aí tem que procurar o médico. O tratamento é sempre cirúrgico ou tem outras... Tem que avaliar. Tem cirúrgico, e se o problema maior for obesidade, aí o paciente tem que emagrecer. O tratamento cirúrgico ele vai desde correção de septo, de nariz, até uma tentativa de se abrir a fenda glótica aqui do paciente, que aqui, a hora que você olha lá, que você vê a amígdala e tal, você tenta abrir aquela para melhorar a entrada do ar ali da pessoa. Perfeito. Nossa, muito esclarecedor. Bem esclarecedor e, assim, pela questão de ser cirúrgica,
conforme você mesmo mencionou agora, é uma cirurgia já um pouco mais complicada para abrir e tudo mais, justamente para melhorar a qualidade de vida do indivíduo, né? Porque você falou da morte celular, né? Quando entra na apneia, não tem oxigênio, isso daí vai diminuindo a qualidade de vida ou até anos de vida da pessoa, né? Exato. Muito bom. Doutor Gustavo, toda a equipe aqui estamos agradecendo da Werbody pela sua presença, podcast maravilhoso, e deixe seu recado para o seu público de casa. Pessoal, não existe pílula mágica, tá? Muitos querem se tornar uma pessoa virtuosa, mas pouco querem trilhar o caminho dela. E o que uma pessoa virtuosa tem de especial? Foco, disciplina e constância. A gente nunca vai chegar no resultado final se a gente não tiver essas 3 coisas. Então, para transformar o seu corpo, para transformar as coisas que você quer na sua vida, antes preocupe-se em transformar a sua mente. É esse recado que eu quero deixar para o pessoal aqui hoje. Muito bom. Perfeito. Doutor, deixe seu contato da sua clínica, tá? Já vou falar de antemão, você não tá sabendo, mas já vou dar, né? Spoiler. Fica um convite, porque a gente sabe que tem muito conteúdo, tem muitas, né, coisas aí, especializações que você atua, e que num próximo episódio a gente vai trazer, porque senão esse é um tema para um outro podcast, né? Sabemos disso. Então tem muita coisa ainda pra gente conversar aqui. Até porque senão a gente vai fazer o doutor amanhecer aqui, porque a gente tem tanta curiosidade e ele tem o conhecimento e a gente quer extrair, então acaba misturando muitos assuntos, né? Melhor de separar e organizar, né, Rê? Com certeza. E outra, a gente deu uma stalkeada lá no seu Instagram, a gente já viu muitas coisas. Você fala sobre a questão da doença também, que nós iremos sofrer em 2030. Quer falar rapidinho aí, antes de finalizar? Gente, segundo a Organização Mundial da Saúde, 2030 é o ano em que o mundo vai entrar no que a gente chama de colapso da saúde mental. E como carro-chefe puxando tudo isso, a gente vai ter ansiedade, depressão e outras doenças mentais aí associadas. A principal causa disso é mais ou menos tudo que a gente falou até agora e a vida como a gente vem levando ela. Que é uma alimentação irregular, falta de atividade física, falta de contato com a natureza, solidão. E por falar em solidão, a gente nunca viveu numa sociedade tão conectada e ao mesmo tempo tão solitária. E uma das principais causas disso é exatamente isso. A conexão, esse excesso de rede social, ao qual a gente mergulha dentro dela e não sai mais dali de dentro. E só para que vocês entendam, gente, a gente vive nesse mar de like, de curtida, de comentário, né? Que são anedotas vazias, quando a verdadeira conexão que a gente deveria ter são com nossos amigos e nossa família. Quantas pessoas você já não viu no restaurante ou dentro de casa lá, todo mundo vidrado ali na tela do celular? E uma das coisas que faz essa engenharia, esses algoritmos manter nós, né, presos ali dentro, é um princípio da psicologia chamado recompensa intermitente, que é a mesma coisa que é um princípio muito simples, que é utilizado no cassino, mas que continua fazendo a gente cair. Então, você sabe que tem a chance de ganhar, ou melhor, você tem uma chance muito maior de perder do que ganhar o prêmio, mas ainda assim você sabe que tem uma chance de ganhar. Esse sistema de recompensa, de você saber que pode ganhar, ainda que a chance de perder seja maior, faz com que você tenha uma descarga de dopamina no seu lóbulo pré-frontal muito grande quando você ganha. E isso faz você ficar vidrado naquilo. E isso pode acontecer exatamente aqui no celular, com essa engenharia que acontece. Então, por exemplo,
tela, não vou falar nome, não sei se pode ou não, mas tela ali de uma rede social muito famosa. Você fica olhando, a maioria das coisas que você está olhando ali você não gosta. De repente vem uma que você gosta e, nossa, e aí você continua rolando aquela rolagem infinita de tela até que chegue em outra que você gosta e assim o algoritmo vai te mantendo preso, mantendo preso, mantendo preso. Isso faz com que seu nível de dopamina cerebral aumente muito. E isso faz com que a sua capacidade, ou melhor, isso faz com que você fique menos sensível ao efeito da dopamina. E no dia a dia, quando você precisa daquela dopamina para te manter motivado, fazer o básico ali das suas ações, você não tem vontade, você não consegue. Você vira o que a gente chama hoje em dia de procrastinador, né? Então, tudo isso, né, que eu falei, me estendi um pouco, mas é um dos motivos de levar aí ao mundo a um colapso da saúde mental em 2030. Muito bom. Então, já sabe, né? Para se proteger desse colapso, você que ficou até o final aí do nosso bate-papo aqui no nosso Our Body Podcast, já começa a fazer seus preventivos. Doutor, é o seguinte, passa seu contato, seu Instagram, fica à vontade, se quiser passar o endereço da clínica, a câmera é toda sua aí. Gente, só entrar no Instagram, @Dr. Doutor, né? Gustavo Fraga. Lá tem o endereço da clínica, lá tem tudo, tem telefone, tem contato, é mais fácil. Vou deixar só o Instagram aqui. Muito bom. Perfeito. É isso aí. Doutor, mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço de Muito coração. Obrigado, doutor. Foi um prazer enorme. Fantástico, fantástico. Galera, e ó, pra você que ficou até o final, vamos dar aquele lá. Inscreva-se no canal, estamos na plataforma do Spotify. E é isso aí. Our Body Podcast, Papo Saúde, tamo junto. Valeu. Valeu.